Boa noite, queridos irmãos. É sempre uma alegria estarmos reunidos em torno de reflexões trazidas pelo Evangelho de Jesus, através das obras dos benfeitores espirituais, que tanto nos auxiliam no esclarecimento espiritual, no fortalecimento de nossa fé. Então, antes de adentrarmos a palestra intitulada Atitudes Renovadas, vamos fazer nossa prece inicial. Então vamos relaxar, queridos irmãos, o nosso corpo físico, respirar fundo e levar nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso amado Jesus Cristo, aos benfeitores espirituais, que esses nos inspirem as boas reflexões, iluminem nossos corações e que esses estejam receptivos a esses fluidos benéficos de paz e de amor. Assim, damos por aberto o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Então, queridos irmãos, como mencionamos no início, o título da palestra é Atitudes Renovadas. Essa palestra é baseada nesse livro, Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco, em que vamos trazer para as reflexões da noite de hoje apenas alguns trechos dessa obra, que trata de vários conflitos humanos, conflitos existenciais, né? E que convido os irmãos, quando tiverem a oportunidade, de ler a obra completa, né? Que vão poder realmente aprofundar essas reflexões. Então, permita-nos que realmente vamos ler, né, cada trecho extraído dessa obra e fazer algumas modestas colocações, reflexões a respeito. Então, Joana de Ângeles inicia dizendo: a obra compõe-se de vários temas relacionados aos conflitos humanos, de variada natureza, todos enfocados sob a visão espírita, com o objetivo de contribuir para a mudança positiva do comportamento, levando o homem a aperfeiçoar-se moral e espiritualmente. Joana nos coloca em relação às atitudes renovadas que, enquanto o indivíduo não desperte para as mudanças que se devem operar em seu mundo íntimo, a fim de modificar o comportamento, ninguém o poderá auxiliar no místico que é exclusivamente seu. Ou seja, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles já nos deixa claro que esse despertar de consciência depende de cada um de nós. E essa responsabilidade é pessoal e intransferível. Por mais que os mentores espirituais que nos assistam, né? Por mais que as pessoas que nos amam, que estão ao nosso redor, queiram nos aconselhar, se não estivermos receptivos, pouco eles poderão fazer para conosco, porque depende de nós essa primeira tomada de atitude, de decisão, de despertar. As atitudes renovadas abrem espaço para novas aspirações e futuras conquistas que aguardam o indivíduo que aspira à paz. Ou seja, se estivermos dispostos realmente a renovar nossas atitudes, renovar aquilo que não está bom em nós, aquilo que realmente já temos consciência que precisamos mudar e que não operamos ainda esforços para isso, é fundamental que venhamos a mudar essa atitude. E sim, decidir que é necessário partir para a mudança. Então, isso depende exclusivamente de nós,
E se decidirmos por esse propósito, embora a caminhada é longa, realmente vamos sentir que a cada pequeno passo, um sentimento de paz, de que estamos lutando por esse propósito. A mudança de hábitos. A mudança dos hábitos mórbidos e da acomodação emocional contribui para a renovação e a alegria de viver, proporcionando satisfações indescritíveis que fazem parte do progresso existencial. Então, vamos chamar a atenção aqui, primeiramente, queridos irmãos, para a palavra hábitos. Nós sabemos, pegando um exemplo do nosso cuidado do nosso corpo físico, que a mudança de hábito não é fácil. Por exemplo, na alimentação, nós temos uma alimentação que está desregrada e que não é uma boa alimentação. Para mudar para uma reeducação alimentar e uma alimentação mais saudável, ou que nós somos extremamente sedentários e mudança de hábito para nos tornarmos mais ativos fisicamente, na prática da atividade física, sabemos que essa mudança de hábito não é fácil. Temos que ter, primeiramente, decidirmos que isso é relevante para a nossa vida e começarmos a nos condicionarmos, exercitarmos essa mudança de hábito. Agora, queridos irmãos, imagine a mudança de hábito moral e no que diz respeito a nossos próprios pensamentos, a nossas ações, a mudança no nosso comportamento. Então, é muito mais difícil, mas não impossível. Primeiramente, como dissemos, pela decisão de que isso é importante, relevante para nós, para nossa evolução, para nossa melhora, não só psicológica, mas espiritualmente falando. E partir para o trabalho árduo, do dia a dia, começando nas pequenas coisas. E sim, partindo desse propósito, com certeza, e persistência e disciplina, como diz Emmanuel, conseguiremos essa mudança de hábitos para melhor. E a outra palavra que chama a atenção aqui é acomodação emocional. O que acontece muitas vezes na nossa mudança é que nos acomodamos a um status quo de ser e de agir. Então, muitos indivíduos falam assim: eu sou assim, eu vou morrer assim, e quem quiser que me aceite assim. Então, nós sabemos que o indivíduo que já se determina com esse pensamento e essa ação está fadado em sucesso, porque não vai extrair da experiência carnal atributos que o façam evoluir. Vai estagnar. Como não tem regressão no processo evolutivo, vai estagnar e vai perder a grande oportunidade que é o crescimento espiritual e se tornar um indivíduo melhor. Não só para si, mas para a sociedade que pertence, para sua família. Então, o indivíduo que pensa assim, urgentemente tem que mudar sua maneira de agir para realmente não perder o propósito que é a nossa existência, a nossa experiência carnal, que é o aprendizado, a melhora, a renovação. A boa educação dos hábitos canaliza em favor da saúde integral e do progresso moral do indivíduo. Claro, se você educa, como nós estamos falando, por exemplo, em relação ao cuidado físico, reeducação alimentar, reeducação prática de atividade física, óbvio que isso vai repercutir na sua saúde. Agora, imagina você mudando de um hábito pernicioso mental, psicológico, para um positivo. Óbvio que isso vai repercutir na sua saúde mental, na sua saúde espiritual, vamos dizer assim, que vai repercutir também no seu corpo físico. Todos podem modificar os hábitos de pensar, cultivando ideias relevantes através de leituras sadias, de conversações úteis, de convivências saudáveis. Chamamos a atenção para a palavra todos. Queridos irmãos, nem quando estivermos com 92 anos, vamos dizer assim, podemos dar a desculpa para nós mesmos que não é possível mais mudar. Por quê?
Porque somos espíritos imortais. A partir do momento que nos conscientizamos que somos espíritos imortais, todo tempo é tempo de mudança. E Joana nos diz que o importante é insistirmos na mudança, que não adianta ficarmos dando a desculpa da culpa, que cair, que é muito difícil, ó, já reincidir no mesmo erro. Não, se você reincidiu no mesmo erro, aumente seu estado de vigilância e tente novamente. Porque é nessa insistência de acertar que acertaremos. Então, todos podemos nos modificar. Basta que venhamos a começar pelo primeiro passo, que é decidir se modificar para melhor. E depois inicia-se o trabalho árduo, que é todos os dias vamos desenvolver aqueles atributos na prática do nosso dia a dia, de paciência, por exemplo, se é uma pessoa impaciente, desculpe, da tolerância, se é uma pessoa intolerante, e assim subsequentemente, né? Através do treinamento. E chama atenção que as leituras sadias, as conversações úteis, as convivências saudáveis podem ajudar também nesse propósito da mudança de hábito, de pensar. A mudança de hábitos e os pensamentos. Não te esqueças de que os pensamentos tomam forma e plasmam os aspectos correspondentes aos teores vibratórios de que se constituem. Vivendo nessa psicosfera, será feliz ou desventurado por livre eleição. Ou seja, nós temos que nos conscientizar que tudo que pensamos tem uma consequência, começando em relação à consequência vibratória. E que fizemos com essa qualidade de pensamento, sendo bom ou ruim, uma psicosfera ao nosso redor. E que vamos sintonizar a nível espiritual com entidades que sintonizam na mesma frequência e também a nível de encarnados também. Porque nós nos influenciamos, seja com a psicosfera dos nossos irmãos ao nosso redor, seja nós influenciamos os nossos irmãos com a nossa psicosfera. Aí é a nossa responsabilidade. Joana comenta nessa mesma obra que, em média, temos 95 mil pensamentos por dia, desde os mais triviais, desde aqueles que podemos intitular bons ou maus. Se pegarmos um bloquinho e anotarmos assim, um risquinho, a cada vez que temos um bom pensamento, cada vez no dia que temos um mau pensamento e fizermos nosso balanço diário, vamos ver que predominantemente nós temos mais maus pensamentos do que bons pensamentos. E nós temos então que fazer o exercício, como diz nosso querido Divaldo Franco, o exercício da substituição, que é o quê? Vem um mau pensamento, não, eu não vou conseguir. Não, substitua por, não, eu vou conseguir. Não, mas esse dia vai ser péssimo, vai ser muito difícil, vai ser muito tenso. Não, esse dia vai ser um dia bom, eu vou conseguir exercer as atividades que eu tenho que exercer, as responsabilidades que eu tenho que exercer, e mesmo que ocorra algum obstáculo, eu serei bem assistido. Eu vou ter paciência e vou conseguir superar. Então, essa prática de substituir um mau pensamento por um bom pensamento vai fazer com que venhamos a ir o quê? Mudando a nossa psicosfera, de uma psicosfera mais negativa, mais tensa, para uma psicosfera mais positiva. E isso vai repercutir diretamente nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Nunca cesses de tentar as alterações mentais que se façam necessárias. Se não consegues alterar os pensamentos de um para outro momento, insiste, perseverando e criarás novos hábitos que te envolverão em clima de paz. Ou seja, queridos irmãos, Jonathan nos chamando a atenção que realmente, em outras palavras, não é fácil a mudança de pensamento, de ações, enfim,
que também vão repercutir nas nossas emoções. Mas ela chama atenção para nós insistirmos, perseverarmos nessa mudança. E daí isso se tornará um hábito. O que é o hábito? O hábito, na verdade, é uma ação repetitiva, que muitas vezes a gente faz automaticamente. Então, se eu tenho um hábito de ser impulsivo, por exemplo, se eu começar a treinar o autocontrole, eu vou me tornando menos impulsivo, mais controlado, mais equilibrado. E o contrário é verdadeiro. Se eu deixar com que esse hábito nocivo perpetue, que eu não faça nenhum esforço, a tendência dele é se agravar. E o contrário também é verdadeiro, no que diz respeito que a partir do momento que eu vou substituindo o hábito que é mórbido, pernicioso para o saudável, aquele bem-estar, por exemplo, vai se perpetuando e se tornando um hábito, em que o autocontrole, por exemplo, se torna algo natural para mim. Então, é a persistência, a insistência naquele propósito que vai realmente fazer com que tenhamos hábitos mais saudáveis, seja de pensamento, seja das nossas emoções, seja em relação ao nosso comportamento, nossas ações, nosso comportamento de maneira geral. O despertar das consciências adormecidas. O sofrimento espalha inquietação e incerteza, angústia e sombras, chamando a renovação, conclamando ao entendimento, tentando o despertar das consciências adormecidas. Queridos irmãos, estamos vivendo o momento da transição planetária e que se caracteriza justamente por esse momento de inquietação, de sofrimento, de angústia, especialmente agora nesse ano que foi tão difícil com essa pandemia, que nos exigiu muito, muito, muito para que venhamos a nos manter equilibrados. Muitos irmãos estão passando por momentos indescritíveis. E o que Joana quer nos dizer em relação a isso? Que, na verdade, esse momento vem a nos pressionar para a mudança no que diz respeito às consciências adormecidas, nos pressionando ao despertar do quê? Do propósito da vida, por que nós estamos aqui, qual é o objetivo da nossa existência. Isso tanto individualmente quanto coletivamente. Por quê? Porque nesse momento de transição, os acontecimentos são evidentes e pressionam para a mudança, para a reflexão. E vivemos num mundo em que prepondera muito o egoísmo, o orgulho, a maldade em diversas faces. Então, esses momentos nos trazem a reflexão do que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Do propósito da nossa existência. E daí perguntamos, e o que estou fazendo aqui? Por que nós estamos, queridos irmãos, reencarnados nesse momento existencial? Né? Por exemplo, da pandemia. Vocês acham que é por acaso? Nós achamos que é por acaso? Não, não é por acaso que estamos nesse momento aqui encarnados. Foi com algum propósito maior, que é justamente nos pressionar a mudança, a valorização da vida, a valorização da fraternidade, do amor uns com os outros, porque nós estamos isolados, não podemos nem abraçar uns aos outros devido ao isolamento, ao perigo de contágio, e muito se tem refletido acerca disso. E quantos também irmãos que estão em necessidades maiores que a nossa, para o exercício do que é de se colocar no lugar do outro, ver o que é possível auxiliar o outro, né? Seja moralmente, seja materialmente quem pode, seja as duas coisas, né? Para aqueles irmãos que têm a possibilidade de auxiliar por pouquinho que seja. Então, esse momento nos propele ao despertar da consciência. Não seja de estranhar os acontecimentos, porquanto nos encontramos em plena
grande transição do planeta para um mundo de regeneração, e a seleção natural dá-se de maneira ostensiva. Então, queridos irmãos, no nosso planejamento reencarnatório, não foi por acaso, como falamos, que estamos nesse momento, então, que façamos dessa oportunidade tão sofrida uma oportunidade que se converta em luz, fazendo que boas ações, fazendo reflexões em relação ao propósito da nossa existência, a que venhamos a valorizar mais o amor da família, o amor ao próximo de maneira geral, né? A prática de boas ações, ao esclarecimento espiritual, que é isso realmente que vamos levar quando daqui partirmos. Joana nos traz considerações em relação aos enfermos da alma. Considera o próprio comportamento, examinando como tens agido e conduzido a embarcação carnal em que te encontras, a fim de que não sejas carregado pela corrente volumosa das aflições. Queridos irmãos, daí nos perguntamos, né, e essa imagem representa bem, qual é o caminho que estamos percorrendo, né? Digamos assim, ó, vamos, já que temos o esquecimento e não temos, né, por dádiva divina, a lembrança de nossas vidas passadas, né? Então vamos nos deter nessa existência. Como percorremos a nossa estrada aqui reencarnatória até o presente momento? Será que estamos realmente aproveitando essa encarnação da melhor forma possível? E se até agora não aproveitamos da melhor forma, vamos nos empenhar a partir de agora para que mudamos essa atitude e venhamos realmente a uh, fazer a tomar atitudes, melhor dizendo, que venham a fazer diferença na nossa jornada, né? Porque o que nós vamos levar dessa existência é apenas nossas ações no bem, é as nossas mudanças interiores, é a nossa autoanálise partindo do autodescobrimento, da reforma íntima. É isso que nós vamos levar, o aprendizado que extraímos dessas experiências enquanto estivemos aqui. O resto não. Vamos deixar tudo, nem nossa matéria nós levamos, né? Então, partimos dessa grande reflexão, o que estamos fazendo, né, na nossa existência carnal até o presente momento, e daí vem a outra pergunta, e o que nós queremos fazer, né, a partir de agora, né, principalmente nesse momento, como estamos falando que estamos vivendo, o que queremos na nossa vida, né, queremos manter essa caminhada, quais são os propósitos que queremos modificar, quais são aqueles que queremos incentivar e quais são aqueles que queremos deixar para trás e não mais caminhar, né? Então, eu lembro aqui de uma história muito interessante, aliás, todas as histórias de Chico, né, são interessantes, Chico Xavier, mas eu me lembrei de uma história que eu acho que cabe bem em relação à reflexão, né? Como que nós estamos levando. Chico tinha o hábito de fazer visitas, né, periódicas aos bairros pobres da cidade onde ele morava. E daí, certa vez, um senhor acompanhou, um senhor que já fazia parte dos trabalhos com Chico, né, acompanhou a uma dessas visitas. E daí, antes de sair, o Chico abriu um pacotão, assim, de bala e botou um monte num paletó, pegou a mão, botou outro monte no outro paletó, né, bolso do paletó. E daí ele olhou aquilo, achou meio estranho, disse, mas vamos perguntar pro Chico, né, vou ver o que ele botou tanta bala no bolso. E foram, né, saindo pra visita que ele faria às famílias carentes, né, naquele bairro que era bem pobre. E daí, chegando lá, o Chico avistou, né, umas 5 crianças, chamou cada criança por o seu nome, perguntou do pai, perguntou da mãe, perguntou do tio, da tia, perguntou como todos estavam, e deu uma bala para cada criança e foi seguindo, né, a rua.
subindo a rua. E daí parou mais 10 crianças. Daí o Chico perguntou do pai, perguntou da mãe, perguntou de cada um dos tios, chamou cada criança pelo seu nome e deu uma balinha para cada criança. Aí o senhor observando a atitude do Chico, né? Aí caminhou o Chico mais um pouco e assim foi indo, né? Encontrou mais 12 crianças. Aí foi lá, chamou cada um pelo nome. Fulano, ciclano, como tá o pai, como tá a mãe, como tá todo mundo. E foi, né? E puxou, né, do bolso e deu uma bala. E assim foi, né? Foi indo, caminharam longamente, né? E contando cada criança que o Chico contava, chamava pelo nome e dava uma bala. Ao final da visita, quando eles retornaram, o senhor ficou muito equivocado. E tinha duas perguntas assim para fazer pro Chico. Uma ele não tem coragem de fazer, que é da onde o Chico tirava tanta bala, porque era tanta criança que ele tinha, né, encontrado no caminho, que ele não sabia da onde que ele tirava tanta bala, né? Ah, às vezes ele não teve coragem de perguntar. E a outra pergunta era como que ele sabia o nome de cada uma das crianças. Daí o Chico olhou assim para ele, quando o senhor fez a pergunta e disse assim: mas a resposta é muito simples. Quando nós amamos, nós jamais esquecemos. Então, queridos irmãos, será que nós realmente amamos? Qual é a nossa cota de amor uns para com os outros, né? Será que não estamos nessa jornada esquecendo de muitos que precisariam do nosso amor? Então, Chico, mais uma vez, nos traz essa singela e profunda reflexão, né? Devemos amar mais e amando, jamais esqueceremos daqueles com que amamos. É. Então, seguindo, Joana nos diz: as enfermidades morais são muito mais graves do que as físicas, sendo, aliás, uma das suas causas, por manifestar-se na organização fisiológica, afetando a emoção, a mente e o sentimento. Então, aqui, Joana nos chama a atenção que, ao contrário de que muitos de nós pensamos, que as enfermidades morais são muito mais graves, o orgulho, o egoísmo, né? E assim, só para a avareza, e assim só para começar, né? Então essas enfermidades são muito mais graves que as enfermidades físicas e por consequência afetarão o físico. O exercício da fraternidade. Constituímos uma família e torna-se indispensável que pensemos em termos de unidade, de identificação fraternal, de compreensão. Contribuir em favor da sua edificação é dever de todos aqueles que desejam a própria felicidade como a felicidade geral. Queridos irmãos, Joana nos chama, irmãs, Joana nos chama a atenção aqui que nós somos uma grande família, né? Nós somos irmãos diante do nosso Pai maior. Enquanto nós pensarmos que somente é válida a minha felicidade, o meu bem-estar, estaremos muito longe do que chamamos de fraternidade. Fraternidade é você se colocar no lugar do outro. É você ser consciente que aquela dor do outro também me pertence, também me diz respeito. Por quê? Porque eu sou solidário à dor do outro. Porque quando dói em mim, eu sei o quanto isso me dói. E eu gostaria, quando dói em mim, que o outro fosse solidário à minha dor. E quando nós somos mais fraternos uns com os outros, as nossas dores, elas são confortadas, apesiguadas, porque nos sentimos consolados. Então, queridos irmãos, a espiritualidade amiga espera também uma postura da nossa parte, que saímos da questão intelectual, teórica, do que é o cristianismo, o espiritismo, para a prática, para a vivência do evangelho.
porque, como diz no Evangelho, o Espiritismo necessita, sim, ser compreendido, mas, acima de tudo, ser vivido, ser sentido. E, ou seja, que possamos realmente aproveitar a oportunidade desse sofrimento que estamos vivendo, não só individualmente, mas coletivamente, para que possamos viver o Evangelho. Através do quê? Através da prática de boas ações, de sermos mais solidários com a dor do outro, para que Deus tenha compaixão de nossa limitação, né? De nossa simplicidade de entendimento no sentido de ignorância. Então, que possamos ser mais receptivos aos bons conselhos da espiritualidade de Jesus, para que o Evangelho adentre nos nossos corações e isso venha a repercutir em nossas ações. Embora os teus limites, desencube-te da parte que te compete, amar e servir sem desfalecimento. Mesmo que não te podendo considerar ainda realmente saudável, ainda assim, fazendo parte da imensa legião de sofredores que buscam amparo em Jesus, que nunca se recusou a atender os aflitos e incompreendidos. Ou seja, assim, embora, queridos irmãos, tenhamos nossos limites e estejamos doentes, seja emocionalmente ou às vezes até fisicamente, sempre há algo de bom que podemos fazer pelo outro. Porque temos que ter consciência que quando saímos do nosso microcosmo, nosso mundo, nossa particularidade, para estender, para tentar compreender o mundo do outro, o sofrimento do outro, esse bem, esse propósito, nesse propósito nós somos muito assistidos, até mesmo nas nossas vicissitudes. Quando saímos do nosso ego para tentar ajudar e se colocar também no lugar do outro. Então, não podemos dar a desculpa de que, devido ao nosso pouco esclarecimento, né, ou que somos ainda tão imperfeitos que não podemos fazer nada. Sim, nos julgamos imperfeitos, mas os bons espíritos costumam dizer que nós vamos nos aprimorar trabalhando no bem. É trabalhando no bem que nós vamos nos aprimorando. É no exercício do bem que nós vamos nos aprimorando. É no exercício da fraternidade que nós vamos nos aprimorando. Não tem como eu só tentar ter esse conhecimento intelectual sem partir para a prática disso. Porque é justamente na prática que eu vou internalizando esse aprendizado e fazendo com que esse conhecimento deixe de ser teórico, mas sim prático na minha vida. A bênção da reencarnação. Esforça-te por aproveitar cada momento da superior experiência evolutiva, a fim de poderes amealhar valores imperecíveis que te acompanharão para sempre. Isso traz muito conforto, queridos irmãos. Tudo que superarmos nessa existência, vamos levar o nosso espírito. Todas as boas ações que executarmos, vamos levar conosco aonde formos, quando daqui partirmos. E o que realmente os tesouros imperecíveis são esses. São as nossas mudanças para melhor, são nossas ações, nossos bons sentimentos. Isso sim nós levaremos conosco quando daqui partirmos. O espírito é sempre construtor dos projetos evolutivos dentro das leis vigentes no universo. De acordo com suas reflexões mentais, suas palavras e atos, desenha os planos para o futuro que o aguarda silenciosamente. Ou seja, nós não estamos fazendo nosso amanhã com grandes ações. Não. Nosso amanhã se faz no nosso dia a dia, com as pequenas ações do dia a dia, as palavras e o carinho que é dado a cada irmão no momento de fragilidade. Então, são as pequenas
coisas que no somatório de cada dia farão a nossa grande bagagem evolutiva. É nas coisas simples que inicia-se nosso aprendizado. E, claro, somando, como dissemos, a cada dia, a cada ganho pequeno, assim vai, com certeza, agariando, né? Nós vamos galgando as escadarias da evolução, com certeza. Atitudes renovadas frente aos desafios existenciais. A Joana nos traz alguns apontamentos em relação a cada desafio existencial. Se defronta sofrimentos e inquietações, reserva-te a serenidade e continue agindo com equilíbrio, de forma a fluires mais tarde a paz que ora te falta. Se te encontras algemado a limites e as dores excruciantes, mantenha paciência, porque esse fenômeno logo passará, facultando-te emoções grandiosas. Se experimenta solidão e desconforto, guarda a confiança em Deus e avança, mesmo que chorando na expectativa dos reencontros felizes e das alegrias inefáveis. Ou seja, é justamente quando temos esses desafios existenciais, queridos irmãos, é que somos defrontados a colocar em prática a nossa fé, a nossa paciência, a nossa coragem e a confiança em Deus. É justamente aí que somos testados. Para quê? Para que venhamos a colocar em prática, a fortalecer a nossa fé diante dos desafios e realmente colocar em prática a mudança que precisamos realizar em prol do nosso progresso espiritual. Tudo tem uma razão de ser no universo, mesmo aquilo que não entendas. Tudo tem um propósito na lei divina, nos menores acontecimentos da nossa vida. Temos é que realmente decidirmos como vamos enfrentar, nos perguntar como estamos realizando o enfrentamento desses desafios existenciais, como que eu reajo frente ao desafio existencial, ao sofrimento. Eu ajo com revolta, com indignação, com menosprezo a Deus, ou com fé, com coragem, com a prática da oração para trazer o equilíbrio, né? Se eu tenho uma resignação inoperante, não adianta. Eu tenho que ter uma resignação operante, uma resignação que trabalha em prol do progresso. Para quê? Para que eu tenha mérito que as coisas venham a se modificar para melhor. E a postura do adepto do espiritismo e as atitudes renovadas. O adepto do espiritismo não se pode excusar de trabalhar pelo próprio e pelo progresso da sociedade, envidando esforços para ser, a cada momento, melhor do que no momento anterior. Ou seja, do esforço, queridos irmãos, de ser melhor do que no momento anterior. E é esse esforço que, embora ainda nossas limitações, é que vai fazer a diferença. É esse propósito de se modificar para melhor e, por consequência, eu me modificando, me esforçando para me modificar para melhor, eu vou mudar um mundo que me circunscrito, ou seja, minha convivência com os familiares, minha convivência com os amigos, com as outras pessoas, independente do grau de afinidade. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, isso nós trazemos aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que trata dos bons espíritos, ou seja, é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações e que também se esforça para a sua transformação moral. É aí que realmente o espiritismo está saindo do seu cunho teórico para seu cunho prático.
É quando realmente estamos empenhados por essa mudança para melhor. Mede-se a capacidade da fé religiosa pela maneira como são enfrentadas as vicissitudes e recebidas as provações por aquele que a possui. E realmente é aí que a gente vê a questão da fé inabalável. Quando vimos que a nossa fé ela está titubeando frente às adversidades, não significa tempo de desistir. Pelo contrário, significa tempo de se esforçar mais e de fortalecer a nossa fé através do conhecimento, através da prática de boas ações e da oração. Quando nos sentimos fragilizados e vemos que nossa fé está realmente se tornando fragilizada, nós temos que nos cercar através da oração, para que os benfeitores espirituais possam ter acesso a nós e com isso venhamos a ser assistidos e eles possam revigorar nossas energias para o enfrentamento das vicissitudes e até mesmo para o enfrentamento dos nossos próprios defeitos, da nossa mudança para melhor. A fé é tesouro que se cultiva sustentada pela oração, que se torna a seiva mantenedora. Então, a oração é fundamental para que mantenhamos a fé, né? Um dos caminhos para que mantenhamos a fé fortalecida e que mantenhamos também a conexão com os benfeitores espirituais, com o nosso Pai Maior e dia a dia sigamos em frente nesse propósito da mudança para melhor, da confiança e esperança de dias melhores. O Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual Bezerra de Menezes, nos traz a seguinte reflexão: a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a esperança e a confiança. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Então, queridos irmãos, esse momento especialmente que estamos vivendo aí, nunca a nossa fé e perseverança foi testada como agora, né? Para nós que estamos encarnados nesse momento existencial. Então, é um teste, como o benfeitor espiritual Bezerra de Menezes nos traz, é um teste de paciência, é uma oportunidade para nós desenvolvermos a nossa força interior, a alegria e a coragem. Então, que venhamos a ter mais coragem, mais força interior, na certeza que dias melhores virão e que superaremos essas adversidades. Então, finalizando, tem uma mensagem que gostaríamos de encerrar e encerrando, né? De Meimei, que é titulada Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, agriolhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Então, encerramos, queridos irmãos, com essa frase da nossa querida Joana de Anjos nos dizendo: abençoa desse modo a tua atual existência, com as lições do Evangelho de Jesus, vivendo-as no dia a dia, feliz e agradecido a Deus com as tuas atitudes renovadas. Então, queridos irmãos,
que possamos realmente renovar as nossas atitudes, os nossos propósitos, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas ações em prol do próximo, sendo mais fraternos, mais amorosos, mais misericordiosos com os nossos irmãos do caminho. E com isso, com certeza, Deus nesse esforço, nessa atitude renovada, irá nos abençoar, nos dar as forças necessárias da autossuperação e da superação dessas adversidades que todos nós estamos passando, tanto as individuais quanto as coletivas. Então, agradecendo mais uma vez, queridos irmãos, pela oportunidade de hoje estarmos reunidos e vamos encerrar com a nossa prece final. Benfeitores espirituais, agradecemos a oportunidade que nos deram essa noite abençoada para as reflexões, para a elevação dos nossos pensamentos e sentimentos, para as mudanças que se fazem necessárias, e possamos, através de novas atitudes, contribuir de alguma forma, Senhor, para a mudança não só de nós mesmos, mas de um mundo, contribuindo para um mundo melhor. E de mãos dadas possamos atenuar o sofrimento uns dos outros, confortando com amor, com respeito e em paz, para construirmos um novo amanhã. Abençoa, Senhor, todos os lares, os hospitais, em todos os cantos deste mundo, nossa querida terra, escola. Que possamos despertar para o nosso propósito, a nossa existência, Senhor. E que possamos nos tornar mais úteis nesse processo de renovação do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Que o ano que se inicia possamos estar mais firmes nesse propósito, Senhor. E que que o Senhor, com seu amor e sua misericórdia, nos renove as esperanças de dias melhores. E assim, agradecidos, damos por encerrado o trabalho da noite de hoje. Queridos irmãos, desejamos sinceramente os votos de um ano novo de muita paz, de muito amor, e que possamos todos nós, de mão dadas, colaborar por um mundo melhor. E que assim seja. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.